Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui, nosso conteúdo é totalmente informativo e o nosso maior compromisso é com a verdade. Nós não queremos te empurrar uma crença, mas te ajudar a refletir, com base bíblica, no que você realmente acredita. Aqui, a gente valoriza o conhecimento e a clareza. E hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais discutidos do cristianismo: o fim dos tempos. Antes de começar, gostaria de convidá-lo para ler a seção de comentários após o vídeo. Tentamos lá um diálogo respeitoso entre cristãos de diferentes visões. Participe você também. Você sabia que 90% das pessoas cristãs não têm a mínima ideia de exatamente nada sobre o fim dos tempos? Então, se prepare para um ciclo de vídeos totalmente dedicado a escatológicos. Nosso intuito: fé consciente. Vamos explorar cada uma das linhas de pensamento, explorando as escrituras, cronologias, características, quem defende a visão, comparando com outras visões e reflexões. Nosso ciclo de 7 vídeos aborda as seguintes linhas: 7. Dispensacionalismo. 6. Amilenismo. 5. Pós-milenismo. 4. Pré-milenismo histórico. 3. Pré-milenismo. 2. Post-tridestesia. E hoje, o preterismo parcial. Existe um fato inegável. As profecias bíblicas se cumpriram em um período de tempo específico. Por exemplo, o juízo sobre o sistema judaico no 1º século depois de Cristo. Mas o que o Antigo Testamento dizia sobre a vinda do Messias se cumpriu no momento exato em que Jesus nasceu? Sim. E o que Jesus disse sobre a destruição do templo, o Antigo Testamento dizia sobre o Messias. E Jesus mesmo afirmou ser o Messias. Então, se as profecias de juízo contra o sistema judaico se cumpriram entre 4 antes de Cristo e 70 depois de Cristo, será que o que Jesus disse em Mateus 24 e o apóstolo João no Apocalipse também não se cumpriram em um período de tempo específico? E se sim, qual seria esse período? Qual era o contexto em que Jesus falava sobre a destruição do sistema judaico? Segundo o preterismo parcial, o pré-milenarismo, pós-milenarismo e o amilenarismo, o contexto era o sistema judaico, ou seja, o templo, a aliança mosaica e os sacrifícios. Jesus diz que não passaria a geração que o viu, ou seja, não passaria os que ouviram Jesus ensinar, os seus contemporâneos, ou seja, aqueles que viram Jesus ensinar, que viram Jesus Cristo nascer, morrer na cruz e ressuscitar. Assim, quando Jesus estava falando com seus discípulos sobre o fim, ou seja, o fim do sistema judaico, eles sabiam que Jesus não estava falando da criação, pois Jesus não falava sobre a si mesmo, mas sobre seu Pai. E eles sabiam que o Pai é eterno, pois ele sempre foi e sempre será. Da mesma forma, Jesus não falava sobre a si mesmo, pois ele era finito, mas eterno. Portanto, a única opção lógica seria Jesus estar falando sobre o fim do sistema judaico, que se cumpriu em 70 depois de Cristo com a destruição de Jerusalém. Como veremos a seguir, o preterismo parcial afirma que a grande tribulação e a grande angústia que Jesus menciona em Mateus 24 se cumpriram em 70 depois de Cristo. Jesus afirmava que as profecias do Antigo Testamento diziam que o Messias destruiria os 2 templos de Jerusalém, ou seja, o primeiro templo, onde o pecado de Acorá estava sendo adorado, e o segundo templo, onde o pecado de Acorá reinava, o templo de Herodes, que os fariseus estavam reconstruindo. Alguns pontos importantes. O preterismo parcial entende que grande parte do livro do Apocalipse também fala sobre o juízo contra o sistema judaico, como Judas, Apocalipse 22:18, que insistia que profecias se cumpriram. O cristão, portanto, deve usar o Antigo e o Novo Testamento para interpretar as profecias de Apocalipse. Um ponto importante a ser considerado é o Apocalipse foi escrito antes de 70 a.C.
pois o apóstolo João estava escrevendo para 7 igrejas da Ásia Menor que existiam nesse período. Por outro lado, o Apocalipse termina com o triunfo final de Cristo. Ele venceu. Por isso, no Antigo Testamento, o livro de Oséias termina com Israel vencendo, Deus restaurando Israel. Por exemplo, Zacarias termina com a restauração de Israel, o sumo sacerdote Jesus, descendente de Davi, e o rei restaurador de Israel, Jeremias, termina com o Messias da linhagem de Davi. E o preterismo parcial entende que a profecia de um juízo contra o sistema judaico no primeiro século DC se cumpre com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. pelos romanos, liderados por Tito Vespasiano, o qual, por sinal, aparece no Apocalipse como o líder de permissão. Na época, a Pérsia, ou seja, o Império Romano, tinha o controle sobre o Egito, ou seja, o Império Romano tinha o controle sobre o Egito. E a Babilônia, ou seja, a cidade de Roma, ou seja, o Império Romano, tinha o controle sobre o Egito. E a Babilônia, ou seja, a cidade de Roma, estava representada por Tito. Resumindo, o preterismo parcial ensina que muitas profecias escatológicas já se cumpriram no passado, especialmente com a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., mas a segunda vinda de Cristo ainda é futura. O preterismo parcial é a visão de alguns cristãos, principalmente reformados, que defendem que algumas profecias bíblicas se cumpriram no passado, como a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Esta visão se diferencia do amilenismo, do pós-milenismo e do pré-milenismo, que entendem que a segunda vinda de Cristo é literal e futura. O preterismo parcial defende que a Bíblia contém profecias que se cumpriram no passado, no presente e no futuro. Existem alguns cristãos que defendem que a Bíblia contém profecias que se cumpriram no passado, no presente e no futuro. Segundo o preterismo parcial, o termo fim, em português e telos, em grego em Mateus 24, não se refere ao fim do universo, mas ao fim do sistema judaico, ou seja, a destruição do templo de Herodes e o fim da aliança mosaica. Existem cristãos que argumentam que a expressão nesta geração se refere à geração que viu Jesus Cristo, ou seja, da sua morte até a destruição do templo em 70 d.C. Em relação a Apocalipse, muitos cristãos argumentam que as profecias apocalípticas se cumpriram entre 66 e 70 d.C., durante a Guerra Judaico-Romana. Alguns defensores do preterismo parcial apontam para a imprecisão das datas no livro do Apocalipse, como em Apocalipse 12:15, que diz que o dragão se lança sobre a mulher que estava pronta para dar à luz. E o anjo do Senhor, ou seja, Miguel, ou seja, Gabriel, luta contra o dragão, ou seja, Tito, o líder romano. Outros argumentam que a linguagem simbólica do livro do Apocalipse torna difícil determinar datas precisas para os eventos profetizados. Um defensor do preterismo parcial argumentaria que a grande tribulação, mencionada em Mateus 24, se refere aos eventos que culminaram com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Alguns estudiosos defendem que o termo anticristo, em 1 João 2,18, se refere a cristãos falsos que surgiram no primeiro século, como os valentinianos e os serintiãs, que negavam a divindade de Cristo. Em relação à segunda vinda de Cristo, o preterismo parcial o entende de forma simbólica. Para os preteristas parciais, a segunda vinda de Cristo se refere à sua ascensão gloriosa, como relatado no livro de Atos, capítulo 1. O preterismo parcial defende que a profecia bíblica se cumpre em um período de tempo específico, mas defende que a segunda vinda de Cristo ainda é futura. A profecia de juízo contra o sistema judaico se cumpriu entre 4 a.C. e 70 d.C. Juízo contra o sistema romano se cumprirá em um período de tempo específico. O juízo contra o sistema mundial, ou seja, a antibíblia,
se cumprirá em um período de tempo específico. E a segunda vinda de Cristo, o juízo eterno e a ressurreição, ainda são futuros. Perguntas frequentes. Qual é a diferença entre preterismo parcial e amilenismo? O amilenismo defende que a segunda vinda de Cristo é simbólica e que as profecias do Apocalipse não se referem a um período de tempo específico. O preterismo parcial, por outro lado, defende que a segunda vinda de Cristo ainda é futura. Quais são as limitações do preterismo parcial? O preterismo parcial pode cair no eivismo, ou seja, negar a segunda vinda de Cristo. Alguns críticos argumentam que o preterismo parcial ignora a linguagem simbólica do Apocalipse e ignora textos claros que afirmam que Cristo voltará. Quem defende o preterismo parcial? O teólogo reformado R.C. Sproul, Kenneth Gentry, Hank Hanegraaff, o Bible Answer Man e muitos outros estudiosos reformados e pós-milenistas. Em resumo, o preterismo parcial defende que muitas profecias bíblicas se cumpriram no passado, como a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, mas que a segunda vinda de Cristo ainda é futura. Esta visão se diferencia do amilenismo, do pós-milenismo e do pré-milenismo, que entendem que a segunda vinda de Cristo é literal e futura. Nós acreditamos que a fé consciente é fé fortalecida. Esperamos que este estudo tenha te ajudado e que você possa aprofundar seus estudos. Para saber mais, sugerimos a leitura da Bíblia e estudos paralelos à Bíblia. Se este estudo te ajudou, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreve no canal e compartilha com quem você ama. A Bíblia é a lâmpada que ilumina o caminho. Que você ande com clareza, firmeza e esperança. A gente se vê no próximo vídeo.